Que maravilha! Vamos nós, sistema nervoso? Vocês ficaram bem com os nervos desta semana? Ficaram bem com o sistema nervoso ou de bem com o sistema nervoso, né? Eu li uma piadinha que eu achei muito legal e eu ia falar para vocês, né, que é pertinente à nossa aula. O problema do sistema nervoso é que ele é nervoso. Nós temos o sistema nervoso, temos o sistema calmo. O problema é que o sistema nervoso é nervoso, não é calmo. Então esse é o nosso problema, né? O sistema nervoso, que é nervoso, não é calmo, né? Se fosse calmo, a gente não teria caderneta de usuário. E aí seria uma maravilha. Então, gente, vocês estão lembrados do sistema nervoso central, que é todo aquele encéfalo, mais a medula, e o sistema periférico, que são os nervos que saem desse sistema nervoso central para a comunicação de todo o organismo, de todo o enervamento. E nós vamos conhecer como que isso transita, então, né? Sabemos dessa comunicação, sistema nervoso autônomo, né? E o sistema nervoso simpático, parasimpático, que é o que excita, é o que detém os movimentos. E tudo isso é feito por essa cadeia célula nervosa chamada neurônio. Esse neurônio, ele tem o núcleo, tem essa faixa encompridada que chama axônio, e essas beiradinhas são chamadas de dendritos. Tanto essas como essas. Aqui vai se ligar ao outro neurônio e aqui também, formando aquela cadeia de enervamento que vai levar a direção do impulso. Ela vem do núcleo, aqui é o núcleo do neurônio, e ela vai levar daqui para lá a mensagem. Então, aqui recebe, transita pelo axônio e vai jogar aqui nos próximos dendritos a comunicação, que vai ser transmitida à ordem. Então, doutora, na verdade é assim, né? Só para a gente tem os nervos que a gente sabe que são tendônios, e eles são compostos por essas células. Por essas células. Que tem esse, que é o neurônio, né? Isso. E aí dentro do nervo ocorre esse processo todo, célula por célula. Exatamente. Toda a nossa enervação, todos os nossos nervos são formados por esses neurônios, tá? Então, essas são as células que compõem o nosso sistema nervoso, né? Temos outras células, né? As hemácias, as hemoglobinas, que compõem, por exemplo, o sangue, são outras células. Cada órgão nosso tem uma célula diferenciada. Do sistema nervoso são os neurônios. Então, ali, as células nervosas são desprovidas de membrana, porque todas as células do nosso organismo têm a membrana, que é o citoplasma e tal. A célula nervosa não tem membrana. Então, possuem protoplasma e núcleo. Prolongamentos curtos, chamados dendritos, que é isso aqui, que eu falei, os dendritos aqui da beiradinha.
e longos, denominados axônios ou cilindros eixos, que é esse aqui, tá? Os dendritos recebem os estímulos e excitações e conduzem-nas ao corpo da célula, ao passo que os axônios levam-nas para fora do corpo celular. Então, na formação aqui recebe e ali transmite, tá? A mensagem. Então, quando a gente põe a mão numa chapa quente, quem vai receber essa mensagem vai ser aqui, do calor, e vai ser transmitida a mensagem para retirar a mão. Então, há uma comunicação entre esses terminais nervosos. O corpo celular, com seus prolongamentos, axônios e dendritos, forma uma unidade anatômica e uma unidade fisiológica autônoma, denominada neurônio. Então, o neurônio, isso tudo aqui, eles formam uma unidade anatômica. O que é uma unidade anatômica? É uma unidade que se amolda à autonomia, à anatomia do nosso organismo, tá? Então, tudo que a gente fala em anatômico é aquilo que se amolda ao organismo. Vocês já ouviram falar, né? O sapato anatômico, o tênis é anatômico. Qual a diferença? Qual a importância? Porque ele tem aquela palmilha que faz o contorno do pé. Então, é a anatomia do organismo. O nosso, no caso o neurônio, ele forma essa anatomia junto ao organismo e tem uma unidade fisiológica, ou seja, o funcionamento autônomo. O que é autônomo? Ninguém manda nele. É a autonomia do neurônio. Encontramos os corpos das células na substância cinzenta do sistema nervoso, periferia do telencéfalo, no córtex e no núcleo da medula, ou ainda nos gânglios. Então, aonde está isso? Vocês lembram a massa cinzenta? Sim. Tá? Do sistema nervoso. O que é o sistema nervoso central? É o encéfalo todo. Ali, ó, na periferia do telencéfalo. Lembra o telencéfalo? É aquele grande, a maior da representatividade do cérebro. Ele está ali, ele está na medula e ele está no córtex cerebral, que é aquela parte interna que tem as circunvoluções, onde tem todos os lobos que a gente viu, lobo frontal, parietal, occipital, tá? Então, os neurônios é o que vai comandar, ou seja, ele é o fiozinho, o BS. Eu estou com o computador aqui, isso daqui é o sistema nervoso que vai dar comando. Ele dá o comando. Não adianta ter o cérebro se o sistema nervoso não funciona. Se as células nervosas não funcionam. O cérebro pode ficar falando, não, faz isso, faz isso, faz isso. Já ouviram falar assim, não, mas isso é um problema dos terminais nervosos? E nós vamos chegar na parte química disso tudo aqui, tá? Então, como é que é formado, né? Aqui tem isso aqui que é importante, ó. Vocês estão vendo esse pontinho aqui? Esse, ó, mitocôndria. Mitocôndria é uma célula de oxigênio.
que é responsável pela oxigenação do sangue e das células. E essas mitocôndrias é que são responsáveis, às vezes, no decorrer do fluido vital, tá? Que nos dá a vida. E por isso a importância é onde tem o abastecimento de oxigênio. Por isso a importância da gente dormir bem, porque são nas mitocôndrias que ocorrem essa oxigenação maior, tá? Aí eles têm a bainha de mielina aqui. Lembra que nós falamos da mielina? Que eu falei depois na aula que vem, nós vamos falar dela de novo, ó, a bainha de mielina. Porque, embora eles não tenham membrana, eles têm a bainha de mielina, que é por onde corre a mensagem. É por onde vai a mensagem correndo pelo axônio, tá? Então, ele vai receber aqui, vai transportar e por aqui ele vai dar a mensagem. Eu vou procurar fazer mais rapidinho, porque tem aula de reencarnação também, né? Então, os neurônios, do ponto de vista funcional, como é que funciona os nossos neurônios? Motores levam as ordens do córtex ao músculo. Então, tudo que é motricidade também são os neurônios que comandam. Sensoriais é tudo que a gente sente, vê, olha, tudo que é sensorial. Conduzem os impulsos sensitivos do exterior para a zona cortical. O que é a zona cortical? No córtex cerebral, tá? Então, viu? Então, recebe a imagem, né? Tem todos os neurônios, toda a cadeia de nervos, dessa enervação toda, que leva a comunicação para o córtex. Aí o córtex vai falar, é luz que está entrando, é tal coisa que precisa fazer, é som que está entrando, é tal que tem que fazer. E ele vai distribuindo para aquelas zonas todas que nós vimos nas aulas passadas, né? E interneurônios, que estabelecem a ligação entre um neurônio e outro, tá? Então, eles têm essas funções. Então, nós temos os neurônios motores, que é dos nossos movimentos, os neurônios sensoriais, que é tudo que nós sentimos, vemos, tal, tanto através do tato. Aí, ó, órgão dos... Deu sentido agora? Deu. Do nome de órgãos dos sentidos. Porque é o que sentimos, paladar, olfato, né? Audição, visão, tato, gustação. Percebe? Que é o paladar, né? Então, todos os nossos órgãos dos sentidos são levados para o córtex cerebral através dos neurônios, dessa rede de nervos, essa rede de inervação, tá? O impulso nervoso passa de um neurônio para o outro através de ligações denominadas sinapses, que é exatamente a ligação de um dendrito no outro dendrito. Essa ligação aqui, ó, tá vendo? Aqui é o final do axônio, ligado no comecinho, que são os dendritos, ligados aos dendritos do núcleo, né, da célula, passando aí para outro axônio.
isso aqui, ó, essa ligaçãozinha chama-se sinapse, obedecendo sempre o sentido mencionado, salvo raras exceções. Qual foi o sentido mencionado? Capta aqui, vai pelo axônio, joga para lá, vai pelo axônio, tá? É sempre. Agora, pode haver uma inversão? Pode, em alguns, mas raras exceções. Os neurônios ligam-se entre si e os axônios e dendritos reunidos, como os fios de um cabo elétrico, formam os nervos. Que é o que eu falei aqui, ó, esse caminho. Tá vendo? Aqui vem um, ó, e um ligou no outro, o outro ligou no outro, foi para outro, tá dando a mensagem lá. É um cabo condutor. E aqui é um cabo condutor de energia. Percebe? No nosso organismo não tem um fio desse, mas tem um fio desse. Percebe? Que vai fazendo a ligação e vem as ordens. E recebemos as ordens e mandamos ordens. De cada um só sai um condutor? Não. Vai ser várias ramificações. Ele vai ligando, que nem aqui, né? Dá a impressão que é só. Não, mas esse liga nesse, aqui vem às vezes outro ligando aqui, outro ligando aqui, formando uma rede. Forma uma rede neuronal. Né? É a rede neuronal. Ó, aqui, tá vendo? Gente, olha que bonitinho, ó. Dendrito. É muito. Não parece que tá sorrindo? Olha os dentes. Dendrito, tá vendo? Parece. Aqui o soma, o axônio, o cone axonal, que é essa parte. Aqui a mielina, que vai distribuindo, e os terminais axônicos. Como é que é esse terminal? Que parece assim, só uma cobrinha, mas ele é assim, ó. Tá vendo? Célula pré-sinéptica, quer dizer, antes da sinapse. Então ele está encolhidinho, né? Célula pós-sinéptica, ou seja, vai para fora. Sabe unha de gato? É mais ou menos como unha de gato, né? Aqui ele tá, quando ele quer usar, ele tira a unha para fora. Os nossos dendritos são assim. Quando eles não estão para ser usados, eles encolhem. E quando precisa usar, eles se distendem para pegar o de baixo no de cima. Deu para entender? Tá? E fazer o encaixe. É pouca coisa, né? Falar que Deus não é vaidoso. É. Danado. Fala se ele não é caprichoso. Danado. Não é a coisa mais linda do mundo? É a coisa Agora mais... estou explicando. Bom, vamos ver isso tudo. Está ali escrito, ó. Durante a vigília, as sinapses estão ligadas, proporcionando um caminho ininterrupto aos impulsos nervosos. Certos estimulantes, como o chá, o café, o álcool, provocam o mesmo fenômeno, ou seja, liga as sinapses. Os sedativos ali provocam o mesmo fenômeno. O repouso, o sono, os sedativos, os anestésicos e entorpecentes provocam um fenômeno contrário. Isto é, determinam o desligamento com a interrupção da passagem do impulso nervoso. Há, portanto, entre as células nervosas uma relação de contiguidade, mas não de continuidade. Eita, complicou. O que é isso? Quando nós estamos dormindo, nós precisamos entrar em repouso.
Então é necessário que o nosso sistema nervoso descanse, acalme. Porque senão a gente vai estar ligado, nós vamos querer andar, nós vamos sentar, nós vamos, sei lá, estudar, nós vamos lavar a louça, nós vamos... Percebe? Então, quando nós estamos em repouso, que nós estamos dormindo, deitados, tranquilos, isto acontece. Ele se recolhe e não há ligação, não há a sinapse nervosa, que é para a gente descansar, acalmar. Já quando nós estamos em vigília, isso tudo aqui está ligado. Interruptor da luz, né? Interruptor da luz. Nós vamos acordar, nós vamos fazer as coisas, o nosso sistema nervoso está ligado. Por isso que às vezes, principalmente quem tem o hábito de ter horários para dormir certinho e tal, bate aquele horário tipo 9 horas tal, começa a ficar nervoso porque precisa dormir, precisa deitar, não está bem, não passa bem. Uma que a pineal soltou a melatonina para dar aquele sono. O sistema nervoso vai se recolhendo, não vai passando mais ligação das mensagens. Então, entre em repouso. Acabou o expediente. Acabou o expediente. Vamos dormir, né? Já quando nós estamos em atividade, tudo isso está ligado. Está ligado? Está ligado? Então, tudo se comunica e a gente se agita e vai fazendo o que precisa ser feito, tá? E o que ali diz, olha, o chá, principalmente chá preto, chá mate, né? Tem os chás tranquilizantes, né? Mas tem os chazinhos que são despertadores. O chá, o café, o álcool, ele provoca o mesmo fenômeno, ou seja, o estimulante. Eles vão estimular o sistema nervoso. Então está com sono, mas precisa estudar, ainda precisa fazer alguma coisa. Vai lá e toma café. Toma café para poder ficar acordado. Eu não posso dormir ainda. Vou tomar café, vou tomar chá mate, vou me despertar, né? E já o repouso, o sono, os sedativos, né? Uma dor de cabeça, toma aquele sedativo, começa a dar aquela soneira, né? Ai, tomei, eu estava com dor de cabeça, tomei um sedativo, preciso dormir, estou com sono, caramba, porque desligou a sinapse. E por que desligou a sinapse? Para passar a dor. Porque senão a dor passa. Percebe? E aí, mais para frente, nós vamos... Tem muita coisa hoje. Eu acho que eu vou alugar mais umas 2, 3 aulas. Dá uma atrasada no programa de vocês. Então, há, portanto, entre as células nervosas uma relação de contiguidade, mas não de continuidade. O que isso quer dizer? Contíguo é alguma coisa que está ligada, está junto. Então, eles têm uma ligação de contiguidade, ou seja, estão sempre juntinhos, aqueles dendritos, mas não de continuidade constante, porque eles são desligados. Eles ligam e se desligam, ligam e se desligam. Então, contiguidade porque estão juntinhos ali. Agora, continuidade não, porque nem sempre eles estão dando continuidade naquilo, tá? Gente, se tiver alguma dúvida assim... Pensava-se que o cérebro tinha apenas uma forma de funcionamento. Então, há um bom tempo atrás, eles achavam que o cérebro só funcionava de um jeito. Depois eles concluíram que havia 2 formas. Ou seja, uma
que eles tinham certeza e achavam que o cérebro só funcionava assim, que era a parte elétrica, que é reconhecer processos concretos como cor, modelo, estrutura, escolhas objetivas, processo da célula nervosa no neurônio. Então, o neurônio, eles achavam que o cérebro funcionava só como uma parte elétrica. E como ele é muito carregado de energia mesmo, era uma fornalha elétrica ali funcionando. Depois eles perceberam que tinha a parte química. Não era só a parte elétrica no cérebro, mas a parte química. E aí, na parte química, são os processos sentimentais, emocionais, que envolvem escolhas subjetivas, como gostou? Qual a cor que você prefere? Origina sinapse, ou seja, a parte, no caso, que nós falamos aqui, da parte elétrica, funciona no neurônio todo, aqui, até aqui, né? A parte química, ela vai se originar nas sinapses. Então, eles pesquisaram essas sinapses, essa parte química, que é chamado neurotransmissores, ou produtos neuroquímicos. Então, encontraram 72 substâncias neurotransmissoras. Sabem para o que servem 11. 11 eles têm certeza. 72 eles classificaram e viram que existia e tinha. 11 eles sabem para o que serve. Tem certeza de 7. 7 eles têm certeza absoluta para o que está lá e para o que serve. Só que, na verdade, só tem tratamento para 3. Que é a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Alguém já ouviu falar nesses 3 elementos? Ai, como? Já ouvimos, já tomamos. Já tomamos. Serotonina, né? A sertralina da vida. Porque as depressões, eles começaram a história de analisar e de pesquisar por conta disso. Então, qual é a parte, no caso elétrica, desse sistema nervoso ou do neurônio, e qual é a parte química, né? Então, diz, a parte elétrica é a coisa objetiva. Então, por exemplo, um carro. Eu chego, eu vou dar um carro de presente. Aí falo, olha, tal, é bom, ano tal, funciona com tantos cavalos de potência, está analisando o carro e tal. E aí eu pergunto, então essa é a parte elétrica. Você está analisando a coisa. Não, eu gostei, é bonito, o ano é bom, está em perfeitas condições e tal. Gostou? Gostei, mas eu preferia preto o carro, preferia branco. Aí é subjetivo. Essa é a parte química. É a parte do sentimento. Então eu posso até apreciar uma coisa tal e analisar, é a parte elétrica do cérebro que está funcionando, do neurônio. Quando eu entro na parte subjetiva, se eu gostei, se eu não gostei, se eu simpatizei ou não, aí é a parte química, que se dá exatamente na sinapse, e eles começaram muito esse estudo todo
por conta da depressão. E é exatamente nessa junção, nessas sinapses, aonde os neurotransmissores estão em desequilíbrio, que acontece as depressões. Mais ou menos. E aí é o quê? Como que sabe? Qual elemento, qual neurotransmissor? Ou está faltando, ou está em excesso, ou está diminuído. Então é a mesma coisa que eu pus, ó, acelerador. A noradrenalina acelera, a dopamina é o freio e a serotonina é a embreagem. Então, lembrar de um carro, né? Para engatar a marcha. Então, se uma pessoa está extremamente alvoroçada, ela está com excesso de noradrenalina. Ela está acelerada, né? Então, ela sabe o TDAH, né? Aquela coisa da criança que só a pessoa que está agitada, excesso de noradrenalina, ela está acelerada. Então, aí é por isso que é difícil os neurologistas, os psiquiatras acertarem a dose do remédio. Porque basta só tirar noradrenalina, aí começa a tirar, a pessoa cai em mais depressão ainda, que não quer fazer nada. Sabe aqui? Não quero fazer nada, tudo que eu vou fazer não dá certo, né? Ela é uma pessoa que está freada. Ou seja, está com problema na dopamina. Está dopada. Está dopada. Então não tem E a serotonina é a embreagem, é aquela que a gente precisa pisar para trocar de marcha. Então a pessoa que quer fazer as coisas, mas não consegue. Então está com falta da serotonina. Tá? Agora, isso aqui, gente, ai, como é fácil. Assim é fácil. Agora, pôr um, tirar outro, aumentar um, diminuir o outro, acertar isso tudo como um conjunto. E é por isso que uma pessoa, por exemplo, em estado de depressão e tal, cai de uma forma que é difícil o trato, é difícil uma vida normal, tá certo? E isso se dá na química, aqui na união da célula nervosa, tá? Na sinapse. Então, ó, aqui que perguntou se é um só, olha quantos, tá vendo? Aqui é a falta de microscópio eletrônico, né? Então, olha quantos unidos, ó, tá vendo? Um unindo ao outro tal, e vai formando a rede, que é a rede neuronal, tá vendo? A gente não consegue nem ver direito onde está, ó, o axônio aqui, né? Aqui já está ligando com o outro, percebe? Então é uma rede, ela vai se ligando, tá? Aqui é mais um só para a gente poder ver, né? Neurônio sensitivo, corpo celular dos neurônios, aqui, neurônio motor, olha o neurônio sensitivo dando mensagem para o neurônio motor. Vocês percebem? Então, não é só neurônio motor com neurônio motor, não. Eles se interligam, que tem a rede intraneuronais, né? Tem neurônios que só tem isso como função, ligar um sistema ao outro, tá? Para poder fazer essa comunicação completa. Tá joia? Então, é isso. Tudo que precisamos já foi criado. Só precisamos atrair e acessar.